todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui na Presente de Deus. E o nosso tema de hoje é tecidos. Hoje nós vamos aprender quais os tipos de tecidos a Presente de Deus utiliza na confecção de suas peças. Então eu já te dou uma dica. Corre, pega papel e caneta para que você não perca nada desse conteúdo que está incrível. Corre lá porque o treinamento já vai começar. Bom, vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós falaremos sobre tecidos. E por que é importante conhecer sobre tecidos? Primeiro, porque nós trabalhamos com vestuário. E é normal o cliente perguntar que tipo de tecido é aquele da peça que você está vendendo para ele. Então é muito importante você saber quais são os tipos de tecido a Presente de Deus utiliza na confecção de suas peças. E o mais incrível é que o mundo dos tecidos, ele é amplamente vasto e encantador. É muito mais profundo do que nós imaginamos. Então, esse conhecimento faz toda a diferença na hora de efetuarmos as nossas vendas. Porque quando você conhece o produto que você está vendendo, você consegue agregar mais valor ao seu produto, convencendo o cliente de que o produto que você está oferecendo é o melhor. Então, o tecido é uma parte fundamental do conhecimento do seu produto. Então, hoje falaremos sobre os tipos de tecido que a Presente de Deus usa na sua confecção. E nós vamos começar falando sobre as categorias de tecidos. E dentro das categorias de tecido, no mercado têxtil, nós podemos identificar pelo menos três, que é a categoria natural, a categoria sintética e a categoria artificial. Dentro dessas categorias, nós vamos ter aí a confecção do tecido. Então, o que é o tecido? É a trama dos fios. Então, seja o fio natural, sintético ou artificial, ele vai ser tramado, vai ser entrelaçado e ali vai dar origem a um tecido. E esse tecido, ele pode estar dentro de algumas classificações. Ele pode ser um tecido plano, ele pode ser um tecido felpudo, ele pode ser um tecido malha, ele pode ser um tecido misto e vários outros. E aí nós vamos trabalhar aqui, nesse primeiro momento, essas categorias de tecido. Eu vou descrever para vocês o que é o tecido natural, o sintético e o artificial, para que a gente consiga ter um conhecimento mais amplo sobre o assunto. Então, o tecido natural são aqueles tecidos criados a partir de fibras de origem animal ou vegetal, e em alguns casos, origem mineral. Por exemplo, o que a gente tem de tecido natural? O algodão, a seda, o linho, o couro e a lã. Todos são de origem natural, animal ou vegetal, nesses exemplos que eu citei. O tecido de origem sintética é aquele tecido criado a partir de fibras derivadas de processamento químico. Pegou-se a matéria-prima, processou, incluindo produtos químicos, e dali se teve um tipo de fio que vem de origem sintética. Então, tudo que é trabalhado com composto químico é sintético no mundo dos tecidos. Então, quais os exemplos que nós temos de tecido sintético? O poliéster, o elastano e a poliamida. Depois tem os tecidos de origem artificial. Eles são criados a partir de fibras de celulose. A celulose, a matéria-prima dela é vegetal, tá? Deriva de óleos vegetais ou de proteínas do milho. Porém, embora a base seja natural, a origem da matéria-prima seja natural, esse tipo de tecido, ele sofre modificações. E aí essas modificações é que transforma esse tecido em um tecido artificial, porém garantindo que ele mantenha o aspecto de um tecido natural, como por exemplo a imitação de um algodão, imitação de um cetim, imitação de seda. E dentro desse segmento de tecido artificial, o mais conhecido é a viscose. Então a viscose é um exemplo de tecido artificial, que tem a sua base de origem de matéria-prima natural, porém foi modificado e aí entra na categoria de tecido artificial. Então, só para recapitular, temos tecidos de origem natural, origem sintética e origem artificial. Então, conhecendo essas categorias, agora nós vamos focar em tecido tipo malha. Lembra lá que nas categorias de tecido, no tecido natural, nós colocamos a malha como exemplo? Por quê? Porque a malha, ela pode ser confeccionada tanto com fibras naturais quanto com fibras sintéticas ou fibras artificiais, tá? A malha, eu vou trazer com mais detalhes, por quê? Porque é o tecido
utilizado na presente de Deus em toda a sua confecção. Temos algumas variações que eu vou mostrar mais adiante, mas é o principal tecido utilizado na confecção da presente de Deus. Então vamos entender sobre a malha. Agora nós já entendemos as categorias dos tecidos, então nós vamos aprofundar dentro do mundo da malha. A malha é o quê? É o resultado do entrelaçamento dos fios. É onde a trama é feita na horizontal, mantendo os fios paralelos. Porque nós temos tramas onde os fios eles são feitos na horizontal e na vertical, que dá origem a outros tipos de tecido, tá? Como, por exemplo, o linho. Mas a malha, a principal característica dela é que todos os fios eles são tramados na horizontal e com os fios na mesma direção, tá? Então, esse tipo de tecido, ele é naturalmente confortável por conta da sua trama. E, geralmente, ele não amassa. Então, é um tecido fácil de lidar, diferentemente de um linho, por exemplo, que amassa muito, ou de uma seda também, que amassa muito. Então, a malha tem essa característica de não amassar, ou pelo menos não amassar iguais a tecidos naturais, tá? Outros detalhes sobre a malha. Ela possui subclasses, então você pode ver no mercado malha de elanca, malha lurex, malha crepe e outros tipos de malha, tá? Então, a malha aí tem as suas subcategorias. E ela pode ser confeccionada tanto com fibras naturais, quanto com fibras sintéticas. Dentro das fibras naturais, nós temos o algodão, que é, né, o principal produto utilizado aqui na presente de Deus como matéria-prima, a malha 100% algodão, tá? E nas fibras sintéticas nós temos a malha de poliéster, tá certo? Então vamos lá. Quais são as principais características de um tecido malha? Podemos pontuar aí 3 principais características. A malha, ela tem elasticidade. Por quê? Devido àquela trama feita na horizontal, com os fios na mesma direção, ela pode se esticar e voltar à posição original após alguma tensão. Por exemplo, se você pegar o tecido e esticar o tecido, ele vai voltar ao seu estado original quando você soltá-lo, porque existe essa elasticidade natural aí na confecção do tecido malha. Outra característica marcante é a flexibilidade do tecido, tá? Por quê? Porque esse tecido de malha, ele se molda ao corpo, porque os fios, eles se movem quando submetidos a algum tipo de tensão. Então, ao vestir, por exemplo, uma peça, você pode ver que ao vestir você estica a peça, mas quando você veste, a peça se molda ao seu corpo. E isso acontece mesmo com a ausência de elastano, porque o tecido malha de origem 100% natural, ele não vai apresentar elastano, tá? O elastano é uma fibra sintética. E muitos tecidos de malha, por exemplo, 100% algodão, não tem na sua composição a presença do elastano. Porém, devido à trama da malha, você consegue ter essa flexibilidade e essa elasticidade sem depender da presença do elastano na composição. E aí, um outro ponto muito importante da malha é a porosidade. A porosidade é o quê? São os poros, os espaços que a gente encontra na tecelagem da malha, que dá a ela o respiro, que dá a ela a condição de troca de calor do corpo com o ambiente. Então, essa porosidade ela vai oferecer um maior conforto fisiológico, porque vai permitir essa troca de calor do corpo com o ambiente, tá certo? E agora, nós vamos ver então os tipos de malha que a presente de Deus utiliza. Agora que nós já entendemos sobre a malha, o que é o tecido de malha, agora nós vamos ver quais são os tipos que nós temos na nossa confecção. A presente de Deus, ela usa, né, alguns tipos de malha, onde a malha 100% algodão é responsável por mais de 90% da nossa produção, tá? Então, a malha 100% algodão é um tecido de origem natural. As fibras são fibras naturais, porque o algodão é uma matéria-prima natural, tá? Então, como exemplo, nós temos o quê? Nós temos aí na malha 100% algodão da Presente de Deus a nossa linha de camisetas, que é o nosso carro-chefe. Então, a Presente de Deus, dentro desse tipo de malha, ela trabalha com a melhor malha 100% algodão do mercado. Por quê? Porque ela trabalha com a malha fio 30.1 penteado. E aí nós vamos entender o que é esse tão falado fio 30.1 penteado. O fio penteado é o quê? O penteado é uma definição do processo de pentear os fios, tá? Os filamentos da fibra de algodão na hora de tecer o tecido. Então,
Esse penteado, ele vai fazer o quê? Ele vai eliminar as sujeiras presentes ali no tecido e ele vai retirar ali as fibras menores, porque lembra lá que eu falei que a fibra, ela tem que ser tecida na mesma direção e na horizontal? Então, para isso, os fios precisam ser todos longos, todos de um mesmo tamanho. Então, o penteado, o processo de pentear, vai fazer o quê? Vai eliminar a sujeira e aquelas fibras menores que não vão acompanhar até lá no final, elas vão ser retiradas também. E isso vai fazer com que o tecido fique mais resistente, tá? Então, tirando ali a sujeira, tirando as fibras curtas, o tecido vai ficar mais resistente e vai ficar mais macio. Então, esse é o processo do penteado. Então, por isso que a gente fala malha 100% algodão, fio penteado. E o 30.1? O que é esse 30.1? É a referência da espessura do fio, onde quanto maior essa referência, mais leve será o tecido. Então, só para que você entenda, nós temos, por exemplo, o fio 24.1. O fio 24, ele é mais grosso do que o fio 30.1. Então, quanto maior a nomenclatura, menor vai ser a espessura do fio. Então, entre um fio 24.1 e um fio 30.1, qual é o mais fino? Qual é o mais leve? É o fio 30.1. Tá? Então, essa é a referência do fio. Então, nós temos ali uma malha 100% algodão, fio 30.1 penteado, onde nós trabalhamos com um tecido 100% de origem natural, com fibras mais leves, mais macias e com maior conforto, tá? Outro ponto muito relevante da nossa malha 100% de algodão é que a gramatura que é utilizada no fio, ela é uma gramatura que não é um fio tão grosso. E o que é a gramatura? A gramatura vai definir a densidade, a grossura do fio. Você já ouviu falar, por exemplo, sobre lençóis fio 200, lençóis fio 180, toalhas de banho fio 200 fios, toalha de banho 180 fios, 160 fios? Provavelmente, as mulheres que são donas de casa, que costumam comprar esses artigos para casa, com certeza já devem ter ouvido falar sobre toalhas 200 fios, lençol, fio 180, meia calça, a mulherada, né, que usa meia calça. Com certeza você já ouviu falar meia calça fio 40, meia calça fio 80, meia calça fio 60. O que é essa definição de fios no tecido? É a gramatura. Então, na Presente de Deus, nós trabalhamos com fios entre 160 e 180 gramas por metro quadrado. Então, cada metro quadrado de tecido, a gramatura daquele fio vai ficar entre 160 e 180 gramas. O que vai proporcionar aí um fio mais leve, tá? Que não vai deixar o produto tão pesado, tão grosso, dando mais suavidade aí para o tecido, tá? E dentro da nossa linha de produtos, quais são os produtos confeccionados com a malha 100% algodão? Nós temos as camisetas, que é o nosso carro-chefe, e os vestidos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa aqui é uma camiseta da linha Basic. Essa daqui é uma camiseta da linha Premium. Ambas são confeccionadas com malha 100% algodão, fio 30.1 penteado. Então, qual é a diferença entre a linha Basic, que é mais em conta, e a linha Premium? A grande diferença está na gramatura do tecido. Então, quanto maior a gramatura, mais grosso vai ser o tecido. Então, vocês podem perceber que a malha da linha Basic, ela é um pouco mais grossa do que a malha da linha Premium. A linha Premium, vocês vão perceber ao toque que ela é mais suave, mais macia. E a linha Basic, ela é mais áspera. Então, essa é a grande diferença, é a gramatura. Porém, a qualidade é a mesma, porque nós trabalhamos com malha 100% algodão, fio 30.1 penteado em toda a nossa confecção de camisetas e vestidos. Então, se alguém perguntar, qual é a diferença da linha Basic e da linha Premium, a não ser o preço? É a gramatura do tecido. Lembrando que a cor do tecido também influencia, às vezes, na percepção, tá? Às vezes, você tem ali uma camiseta branca e uma camiseta preta. A branca, ela leva menos tinta. A preta leva muito mais tinta. Então, o tecido, também devido à cor, ele pode ter ali uma pequena variação na textura. Pode dar aquela aparência de que o tecido mais escuro é mais grosso, mas não é por conta do tecido, é por conta do banho de tinta, tá? Mas aqui, a diferença entre linha básica e linha premium está na gramatura do tecido, onde a linha básica tem uma gramatura maior e a linha premium tem uma gramatura menor. Pois bem, vamos para a próxima malha usada na Presente de Deus.
Nós temos uma linha de inverno, inclusive estou com um moletom da nossa linha de inverno, é uma coleção já antiga, e nós trabalhamos com essa linha de inverno utilizando a malha moletom e também a malha moletinho, ou malha careca e malha felpada. Eu vou explicar para vocês essas diferenças. Bom, o nosso moletom, nosso casaco de moletom, ele é confeccionado na malha moletom, né? O que é a malha moletom? É mais uma variação da malha, mais um tipo de malha, que pode conter poliéster ou não. No caso dos nossos moletons, eles são confeccionados com tecidos onde a composição é algodão e poliéster, tá? Então, não é 100% algodão. É composição onde uma parte de fios é algodão e outra parte de fios é poliéster. Então, na composição do tecido de moletom pode haver a presença do poliéster ou não. No caso da Presente de Deus, o nosso tecido, ele tem as proporções de 50% algodão e 50% poliéster. Isso vale para o moletom felpado e para o moletim, tá? E aí, esse tecido, ele é utilizado para confeccionar produtos de inverno, por quê? Porque é um tecido mais grosso, o fio é mais grosso. E isso vai trazer, né, um tecido mais encorpado, oferecendo mais retenção de calor. E com isso a gente consegue manter o nosso corpo mais aquecido nos dias de frio, tá? Então, no caso do moletom felpado, né, qual que é a diferença do moletom felpado para o moletom careca? É a felpa. E o que é a felpa? A felpa é uma camada de tecido, de fio, na parte interna do tecido. E essa felpa, ela faz com que o tecido ganhe mais maciez e consiga ter mais poder de retenção de calor na peça. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse moletom, esse casaco, ele é moletom, não sei se vai dar pra ver, mas aqui, ó, 50% algodão, 50% poliéster. Esse aqui é um moletom felpado. Por quê? Ele tem o tecido de moletom com uma cobertura de felpa na sua parte interna, ó. Então, isso traz um toque de maciez ao tecido e um maior poder de aquecimento. Então, vocês podem ver que é um tecido mais grosso, mais encorpado, porque o fio é mais grosso e ainda tem essa camada de fio felpado, tá? A felpa, ela não passa pela mesma trama do fio que está na parte externa, tá? Então, por isso que ela é mais, vamos dizer assim, mais desalinhadinha, tá? Então, a diferença do tecido felpado para um tecido careca é a felpa. Então, vamos lá. Qual que seria, então, o tecido de moletinho ou moletom careca? Então, a grande diferença é a felpa. Por quê? Porque esse tecido, ele não possui a felpa. E aí, eu trouxe para vocês verem a nossa saia de moletim, tá? E aqui, ó, vocês podem perceber que na parte externa, o tecido é igual ao moletom felpado. Porém, na parte interna, não existe a presença da felpa, tá? Então, por isso que é careca. E aí, o que acontece com o moletim? Ele se torna um tecido mais maleável, ele não é tão encorpado, então ele traz leveza ao produto e melhor caimento, e por isso que ele é muito utilizado na confecção de peças da parte de baixo. Então, as peças de parte de cima, na Presente de Deus, sempre são confeccionadas, no caso dos casacos, com moletom felpado e as partes de baixo com moletom careca ou moletim, tá? Então, a grande diferença está realmente aí na presença ou não da felpa no tecido. E quais são os produtos que a Presente de Deus confecciona nesses dois tipos de malha de moletom? É a saia, como eu já mostrei, o casaco de moletom, calças, bermudas e... já falei, né? Casacos, calças, bermudas e saias. É a nossa linha de outono e inverno aí que utiliza esse tipo de tecido. E aí, agora a gente vai para o tecido viscolaicra. A viscolaicra, a gente tem pouquíssimos produtos hoje em viscolaicra, mas ela sempre aparece nas coleções. E a viscolaicra, ela é uma malha diferenciada, tá? A viscolaicra, diferente do algodão utilizado nas camisetas, do moletom utilizado na linha de inverno, a viscolaicra, ela é um tecido que é 100% sintético, tá? Porque a composição dela vai ser viscose com elastano, tá? Então, a viscose, embora a base dela seja natural, ela é na categoria de tecido artificial. E aí, com a presença do elastano, que é de origem sintética. Então,
nós não estamos trabalhando aqui na viscolaicra com um tecido natural. Nós estamos trabalhando aí com um tecido misto, sintético e artificial. Então, a viscose, ela é um dos principais tipos de tecido de viscolaicra vistos hoje no mercado, tá? E qual que é a diferença desse tecido, as características desse tecido? Ele é um tecido super leve, confortável, fresco, suave ao toque, tá? Ele tem troca térmica de calor, então, né, dependendo do ambiente, tem aquela troca de calor com o corpo, ideal para ser usado em estações mais quentes, como o verão, tá? E é muito utilizado na confecção de peças femininas. Então, eu tenho aqui essa nossa blusa em viscolaicra da linha feminina. E aí você pode perceber, ó, que por causa do elastano, é uma peça que estica bastante, é uma peça bem fluida, bem leve, tá? Mais fininha, né? Tem esse aspecto mais fino do que a camiseta de algodão, mas é um tecido super maleável, super confortável, tá? Utilizado muito aí na confecção de moda feminina. No caso da viscolaicra, nós temos ela em modelos de camiseta, nós temos ela em vestidos e também os cardigans, né? Que são peças que já apareceram aí em outras coleções. Então, essa é a viscolaicra. E aí nós temos o tecido Duna, que também é um tipo de malha, né? Mas geralmente não é chamado de malha Duna, é chamado tecido Duna. Lembrando que a malha é um tipo de tecido, tá? Então, a malha Duna ou tecido Duna, ela é composta por quê? Por fios de poliéster, podendo conter ou não elastano. Então, é um tecido 100% sintético, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, a nossa saia Esther, que é confeccionada com esse tecido Duna. O tecido Duna, ele pode ser conhecido também como crepe, tá? E qual que é a principal característica dele? Não sei se dá para você perceber, mas ele tem essa textura, esses frisos. No caso desse aqui, são frisos retos, mas tem tecido Duna que vem com essa textura em forma de bolinhas, tá? Então, você pode perceber que é um tecido leve, é um tecido fino, é um tecido que não amarrota, não amassa. É ideal para confecção de roupas femininas, porque ele é bem fluido, tá? Então, a gente tem aí esse tipo de tecido também presente na nossa coleção. Então, ele pode conter elastano ou não. No caso desse aqui, ele não possui o elastano na sua composição. Deixa eu só conferir aqui para não falar. Ó, isso mesmo, ó, 100%, acho que não vai dar para ver, mas é 100% poliéster, tá? Então, esse aqui é um exemplo de tecido Duna que não possui elastano. Mas pode encontrar aí tecido Duna no mercado com elastano, tá? E aí, eu já falei, são as saias Esther, que são confeccionadas. Lembrando que essa linha, ela é terceirizada, ela não é confecção própria da Presente de Deus. E aí, pra fechar, nós temos o último tipo de malha, que é a malha canelada. Essa malha tá fazendo muito sucesso na nossa confecção. Voltou agora com o último lançamento, tanto em camisetas quanto em vestidos. E a malha canelada, ela é composta por fibra de algodão e por elastano, tá? E por que ela chama canelada? Porque é o que dá a diferença do tecido. Ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês. A malha canelada, embora ela seja de algodão e ela tenha elastano, né, que dá essa elasticidade maior pra peça, ela possui esses frisos aqui, ó, na textura. Então, esses frisos, essas estrias, como são chamadas, é que dá origem ao nome canelada. Então, o que é a canelada da malha? São as estrias, são os frisos desse tecido, tá? Então, é uma malha de algodão com elastano, com a textura canelada. E aí, essa peça, esse tecido, é muito usado por ser versátil, flexível, né, proporciona ajuste ao corpo. Então, você pode perceber que estica, mas quando veste, ajusta, tá? Então, é muito agradável, ela tem uma boa troca de calor, então ela oferece uma sensação térmica muito agradável e é muito utilizada também na confecção de produtos da linha feminina. E aí, dentro da Presente de Deus, a gente tem aí, né, as blusas e os vestidos confeccionados também em malha canelada. Então, pessoal, esse foi o nosso treinamento de hoje, falando sobre tecidos que a Presente de Deus utiliza. Eu espero ter ajudado a você compreender melhor sobre tecidos. Esse material vai ser disponibilizado para vocês poderem estudar, ler depois com mais calma, guardarem para sempre que puderem consultar ou precisarem. E tenham a consciência de a gente só consegue vender aquilo que a gente conhece. Não tem como você vender um produto que você não conhece, porque em algum momento
você vai ficar em saia justa com o seu cliente, porque o cliente vai começar a fazer perguntas que você não sabe responder. Então, quanto mais você conhecer do produto que você está vendendo, maior vai ser a sua conversão de vendas, porque você vai conseguir quebrar mais objeções dos seus clientes. Então, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre os produtos que a Presente de Deus oferece e como você pode trabalhar aí com esses produtos, explorando, né, informações como, por exemplo, os tecidos, né? Outra informação muito importante que você também precisa buscar é conhecer sobre as modelagens. Quem sabe esse não será o tema da nossa próxima aula, modelagens da confecção Presente de Deus. Então é isso, muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção até aqui, que Deus abençoe sua vida e seu negócio e até a próxima aula.